Olá, turma, como estão? Hoje nós vamos dar continuidade para a nossa matéria de neuro, tá bom? Eu pretendo, na próxima aula, fazer um questionário para vocês estarem preenchendo esse questionário, né? Tá respondendo esse questionário com diversas questões. E eu estava pensando dessas questões, tá? Tirar algumas para pôr na prova. É a última matéria de vocês, se eu não me engano, né? Ou não. Acho que é uma das últimas, né? Eu estava pensando em fazer dessa forma, já que o nosso estilo de prova, infelizmente, é um estilo de prova que acaba que eu não tenho aqui o aval se o aluno realmente está fazendo a prova, se o aluno realmente ele não, se ele está tirando do Google da apostila, então vai da maturidade de cada aluno. Eu penso que dessa forma do questionário, pelo menos vocês vão ter que pesquisar para responder e nisso vocês vão estudando, né? Mas ainda a gente vai ver isso direitinho. Pode ser que não seja assim. Eu vou pensar a forma que vai agregar mais conhecimento para vocês, tá? Gente, eu peço desculpas caso tenha algum barulho externo na nossa aula, porque infelizmente a gente não pode controlar os vizinhos fazem obra todos os dias e eles estão com a maquita toda hora, então é muito complicado. E a gente foi pego despreparado, nós professores fomos pegos despreparados para dar aula online. Eu nunca fiz isso, entendeu? Eu não sabia nem qual ferramenta usar para fazer isso. Aí consegui ainda me adaptar a algumas coisas, mas tem alguns suportes que a gente não tem. Por exemplo, uma sala acústica. A gente não tem, é difícil isso. É quem trabalha com isso que tem. Então, muitas das vezes a gente não consegue disponibilizar para vocês uma aula de alta qualidade. A gente até consegue botar um bom conteúdo, né? Mas tem algumas coisas que atrapalham a nossa aula, né? Barulho de cachorro latindo, essas coisas. Então eu já peço desculpas desde já. E vamos para a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre algumas patologias neurais. Tá? A primeira patologia que a gente vai falar, eu não sei se vocês já ouviram falar, é delírio, né? Como vocês imaginam, ela é sim ela tem sim as características de delírios, né? Nos seus sinais e sintomas, mas a gente vai falar quase telefone. A gente vai falar bonitinho sobre ela. Vamos partir para a apostila. Então, queridos, o nome dessa patologia é delírio, tá? Ela foi descoberta, né? Esse tipo não é esquizofrenia, na verdade, esse tipo de patologia aguda, essa desordem mental, ela foi descoberta até mesmo antes de Cristo. Aí depois de Cristo teve algumas descobertas também sobre ela, e conforme foi passando os anos a gente foi evoluindo e tendo mais relatos, tendo mais trabalhos consistentes. O que é delírio? Delírio é quando não ocorre uma homeostase, tá, das estruturas cerebrais. Isso quer dizer o quê? O cérebro não funciona direito por algum motivo que a gente não sabe qual é o motivo. A gente sabe que existem alguns fatores que podem desencadear o delírio, que são idade avançada, alguns medicamentos, pode ser também abuso de álcool. Então tem vários, são várias causas que podem desencadear o delírio, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o delírio. O delírio existe o delírio que é hiperativo, o hipoativo e o delírio que é mais relacionado a abuso de álcool. O delírio que é hiperativo é aquele paciente que tem aquela desordem mental e está um pouco agressivo, está gritando, se batendo, né, fala coisa com coisa, né? Então esse delírio ele é até menos grave. O mais grave é o delírio que é hipoativo, né? Então a gente percebe uma redução de consciência mental. Enquanto o hiperativo não existe redução de consciência, na verdade existe uma alteração de consciência, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui o que a apostila traz pra gente sobre o delírio.
tá? Do ponto de vista fenomenológico, os pacientes com delírio, ou seja, aqueles portadores de algum transtorno mental orgânico, tá bom? Tem alguma alteração na atenção, da memória e, consequentemente, da orientação. Não representam pensamentos sistematizados, somente fragmentos. Então são pessoas que elas não conseguem, por exemplo, contar uma história completa. Que a gente precisa ter um pensamento sistematizado. São pessoas que quando vão contar uma história, por exemplo, além de estar agitada ou não, ou pode estar prostrada, vai contar uma história para você. Assim, Chapeuzinho Vermelho, comeu o lobo mau e depois matou a vovozinha e na verdade o chapéu era azul, o chapeuzinho dela era azul, o capu dela era azul. São histórias, essas pessoas que sofrem desse delírio, na verdade são idosos, na maioria das vezes, né? Idosos que estão acamados há muito tempo, idosos que estão trocando frequentemente de medicamentos, tá bom? Pessoas que consomem álcool em excesso, né? Portadores de abstinência, né? Quando são alcoólatras. Então são pessoas que estão... E o delírio ele pode acontecer de forma aguda. Na verdade, ele é uma doença de forma aguda e é uma doença flutuante. Por exemplo, o paciente ele pode estar com delírio hipoativo, estar prostrado, muito quietinho, né? E daqui a pouco ele pode simplesmente ficar agressivo, agitado. Então, assim, o delírio é uma doença flutuante. A gente não sabe qual é ela não tem regras, né? Não tem regras. Quando se trata de doença mental, patologia mental, vocês conseguem perceber que é tudo muito, muito avulso, né? Não tem regras. Tudo pode acontecer de uma forma, pode acontecer de outra. A evolução da doença, ela pode ser lenta ou ela pode ser rápida. É uma doença abrupta, ela é aguda. É muito estranho. Então, é complicado de se tratar esse tipo de doença. É complicado muitas das vezes até de diagnosticar se é delírio, se é demência, se é depressão, porque existem alguns fragmentos sintomáticos que são parecidos, tem algo em comum, tá bom? Vamos lá. Então aqui, não apresentam um pensamento sistematizado, somente fragmentos. Eles parecem não compreender o que se passa em sua volta. Porque perde aquela coisa da noção da realidade, né? Outra peculiaridade é observada a piora noturna em qualquer situação que diminua o input sensorial, já que sua atenção está reduzida. Pode apresentar alterações de psicomotricidade, principalmente agitação noturna, retirando os equipos, soro, sondas vesicais ou tentando pegar pequenos animais onde não há, que é na verdade uma alucinose visual. Pode ter alucinose visual, pode ter delírios, pode ter alucinação auditiva, complicado. A característica essencial do delírio consiste de uma perturbação da consciência, acompanhada por uma alteração na cognição, que não pode ser melhor explicada por uma demência pré-existente, ou evolução. A perturbação desenvolve-se em um curto período de tempo, de horas ou dias, tendendo a flutuar no decorrer do dia. É importante observar que os distúrbios cognitivos em questão são predominantemente de nível de consciência, o que diferencia, por exemplo, das esquizofrenias, que não há alteração isolada de conteúdo. Então vocês conseguem observar que o delírio ele não é uma esquizofrenia, é simplesmente uma disfunção orgânica que vai trazer que não vai trazer uma homeostase, um equilíbrio adequado das estruturas cerebrais, tá bom? Causas comuns: drogas, né? Abstinência a álcool, abstinência a sedativos, distúrbios endócrinos, pacientes que têm algum tipo de problema renal, problema na tireoide, a hipoglicemia, hiperglicemia,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, distúrbios eletrolíticos, né? São aqueles distúrbios que estão relacionados com a função renal, distúrbios nutricionais, encefalopatia de Wernicke, deficiência de vitamina B12, falência dos órgãos sistêmicos, encefalopatia hepática, uremia, meningite bacteriana, viral e fúngica, encefalites, AIDS, herpes simples, distúrbios vasculares, hemorragia subaracnoide, infarto cerebral. Para quem não sabe o que é hemorragia subaracnoide, é uma hemorragia na região cerebral, tá? Da membrana aracnoide. Trauma, hemorragia intracraniana, convulsões. Então, assim, são diversos fatores. A gente não sabe, tá? Isso aqui são as causas comuns, mas tem paciente que não tem nenhum tipo desses requisitos e apresenta delírio e a gente não sabe o motivo, tá? Opa, peraí. O delírio não deve ser entendido como uma doença psiquiátrica primária, mas, na verdade, trata-se de uma síndrome consistindo de vários sinais e sintomas neuropsiquiátricos que decorrem de uma perturbação neurológica de causa orgânica. Então a gente consegue perceber que a causa é orgânica, não é inorgânica, né? É simplesmente uma disfunção dessas estruturas. Em idosos, por exemplo, é mais frequente o delírio se a manifestação de uma doença física que tenha dor ou febre. Por isso que há muitos anos atrás, a primeira pessoa que falou sobre delírio, acho que foi Hipócrates, ele falava ele chamava delírio de febrites, se eu não me engano é febrites, porque ele percebeu que todo paciente que tinha delírio, né, ele também vinha acompanhado de febre. E aí as pessoas ficavam, ué, mas como assim, né, cara? O que a febre tem a ver com isso? Então, a febre, quando o paciente ele tá com uma febre muito alta, existe uma barreira, que eu esqueci o nome dela, né, que eu estudei isso tem muito tempo, foi no meu segundo período da faculdade, foi em bioquímica. Existe uma barreira, que eu posso até pesquisar o nome dela, que é essa barreira, ela é como se fosse uma barreira que é uma linha, eu esqueci o nome, cara, é da hora essa aula. Eu posso trazer para vocês, eu tenho que lembrar, né? Tenho que estudar um pouquinho sobre isso, porque tem muito tempo que eu não falo disso, que eu não lembro, né, disso. Então, mas a febre, por que a febre traz convulsão e a convulsão traz o delírio? Né? Vocês já ouviram falar que febre traz convulsão, uma febre muito alta? Então, é devido a isso, porque a febre ela vai quebrar algum tipo de barreira, barreira que meio que dá sanidade, da consciência, entendeu? É algo fisiológico do nosso corpo. Então é por isso que ele observou que todo paciente que tinha delírio, muitas das vezes estava acompanhado com febre, tá bom? E a febre a gente sabe que está associada a algum tipo de infecção muitas das vezes. Muitas das vezes ou sempre. Então, é algo interessante, né? Então ele chamava de febrites. Você vê isso antes de Cristo. Isso, alguns anos, eu estou tentando lembrar aqui quantos anos, mas eu não lembro aproximadamente, mas foi antes de Cristo, né? Então você vê como que as coisas são, né? As patologias mentais, muitas patologias, elas, por exemplo, outra patologia, né, que a gente chama de sarna, que é na verdade a escabiose. Existem relatos, né, na Bíblia de pacientes com escabiose. Existem relatos também de pacientes com outras doenças. Por exemplo, eu sempre esqueço o nome dessa doença, a gente falou sobre ela na outra aula, também dei um exemplo sobre ela. Agora eu esqueci o nome, eu sempre esqueço. Hanseníase. Na Bíblia, se você for pegar para ler, você vê relatos de Hanseníase. Tem sinais lá, os sintomas de Hanseníase. Então são doenças que elas são muito antigas, né? Que as pessoas não conheciam e que hoje, com a tecnologia, com os estudos, a gente passa a conhecer, saber que a doença está ali e que ela existe. Então vamos lá. O delírio tem sua prevalência muito aumentada nos extremos de idade. Está presente em aproximadamente 10 a 15% desses pacientes. Médicos cirúrgicos internados e... Não entendi
entendi isso. Quer dizer, dentre pacientes médicos, cirúrgicos, internados e idosos, chega aproximadamente a 20. Não entendi. Chega aproximadamente a 20%. Enfim, gente, depois eu vou tentar entender o que esse médico cirúrgicos aí quer dizer. Será que quer dizer os pacientes que são submetidos a tratamentos médicos e cirúrgicos e estão internados? Provavelmente deve ser isso. É muito ruim a didática dessa apostila, você tá doido? Dada a altíssima prevalência, é importante o reconhecimento da doença. Porque muitas das vezes a doença ela é diagnosticada como depressão, como demência. Então tem que ter e o diagnóstico ele é clínico, tá? É um diagnóstico clínico que o médico tem que fazer uma boa anamnese para poder estar diagnosticando essa doença aí com eficácia. Agora a gente vai falar de transtorno de personalidade. Vamos ver o que a apostila traz pra gente aqui como transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade, gente, muito tempo atrás ele tinha vários nomes. Transtorno disso, transtorno daquilo, psicopatia, sociopatia, né? Mas vamos ver o que a apostila traz aqui pra gente. Transtorno de personalidade foi ao longo dos últimos anos nomeado de diversas formas. Insanidade moral, neurose de caráter e etc. Entretanto, o termo que mais popularizou entre os profissionais da saúde foi psicopatia. Tal termo foi, infelizmente, utilizado de modo muito impreciso. No caso, seria de modo, né? Ora se identificando como psicopatia, com personalidade sociopática, ora transtorno de personalidade em geral. Um psiquiatra alemão definiu o transtorno de personalidade a uma marcante desarmonia que reflete tanto no plano intrapsíquico como no plano das relações interpessoais. Segundo a classificação da OMS, o transtorno de personalidade são definidos pelas seguintes características. Aqui são as características que a OMS determinou o paciente com transtorno de personalidade. Geralmente surgem na infância ou na adolescência e tendem a permanecer relativamente estável ao longo da vida do indivíduo. Manifesta um conjunto de comportamentos e reações afetivas claramente desarmônicas, envolvendo vários aspectos de vida do indivíduo. O padrão anormal... Que isso, cara? Capaz dessa obra quebrar minha casa, meu Deus do céu. O padrão anormal de comportamento e de respostas afetivas é volitivas, é permanente, de longa duração e não limitado ao episódio de uma doença mental associada, como por exemplo, uma fase maníaca ou depressiva ou um surto esquizofrênico. O padrão de comportamento é mal adaptativo, produz uma série de dificuldades para o indivíduo e para outras pessoas que convivem. Aqui estou na Kiana 5, leva a algum grau de sofrimento, angústia, solidão, sensação de fracasso pessoal, dificuldade no relacionamento vivida com a amargura. Tal sofrimento pode se tornar aparentemente para o indivíduo apenas tardiamente em sua vida. Contribui para um mau desempenho ocupacional no trabalho, nos estudos, com os familiares, com os amigos, colegas de trabalho. Esta não é uma condição obrigatória, entre outras características. Então, assim, gente, existem vários transtornos de personalidade, né? Aqui, ó. Tem o paranoide, esquizoide, antissocial, aquela pessoa que é sociopata, tem o borderline, tem o tipo impulsivo, tem o histrônico, tem o... Esse eu nunca ouvi falar, ó. Eu nunca ouvi esse termo aqui. Anancástica. Obsessivo a gente já falou, personalidade obsessiva, né? A gente já falou. Lá ele foi com a matéria? Foi... Não. Psicologia. Né? Tem aquela pessoa, tem aquele transtorno de ansiedade, a pessoa está muito ansiosa, ou de evitação. E tem o esquizotípico. Né? São todos os transtornos de personalidade. Pra gente falar de cada transtorno desse, seria só uma aula falando desses transtornos aqui. Aqui também tem o paranoide aqui,
trazem algumas características para a gente aqui na apostila. O paranoide: desconfiança constante, é sensível a decepções e críticas, é rancoroso, arrogante, coloca a culpa nos outros, é reivindicativo, sente-se frequentemente prejudicado nas relações. O esquizoide: é frio, uma pessoa que é indiferente, é distante, sem relações íntimas, é esquisito, estranho, vive no seu próprio mundo, é solitário, acaba se isolando. Sociopática: tá bom, então aqui não se emociona. Normalmente quem tem esse transtorno aí são os psicopatas, né? As pessoas serial killer, aquelas pessoas que matam e não se emocionam, aquelas pessoas que não têm, que são frias, que não têm empatia, que parece que não têm sentimentos, né? Na verdade é um transtorno mental. Vamos lá. E tem a pessoa que é sociopata: é irresponsável, inconsequente, é frio, insensível, sem compaixão, agressivo, cruel, não sente culpa ou remorso, não aprende com a experiência, mente de forma recorrente e aproveita-se dos outros. Borderline: relações pessoais muito instáveis, atos autolesivos, repetitivos, humor muito instável, impulsivo, explosivo, transtorno de identidade, sentimentos intensos de vazio e aborrecimento crônico. Você tá doido. E agora o impulsivo: explosivo, não contém impulsos, imprevisível, não sabe esperar, não tolera frustrações, não faz planos para o futuro, não pensa antes de agir, não consegue refletir. Às vezes você fala: nossa, eu sou muito impulsivo. Olha qual que é o... Às vezes a gente age com impulsividade, né? Mas impulsivo mesmo é esse cara aí. Agora o histriônico, né? Dramatiza tudo, é muito teatral, é sugestionável, é superficial, necessita de atenção e excitação, manipulativo, deseja atenção constante, infantil e pueril, erotização das situações não convencional. Meu Deus, se a gente parar assim, né, pra tentar conviver com uma pessoa que tem algum tipo desses transtornos é praticamente impossível, né, cara? Agora, o transtorno de personalidade obsessiva: é rígido, metódico, minucioso, aquela pessoa que é chata, aquela pessoa que é na risca, sabe? Meu Deus do céu, tá amarrado, eu odeio gente assim. Muito difícil conseguir lidar com pessoas assim, que não são flexíveis. Não tolera variações ou improvisações, perfeccionista, escrupuloso, muito convencional, segue rigorosamente as regras, controlador dos outros e de si, é indeciso. Estou achando que minha voz é assim. Transtorno de personalidade ansiosa, por isso que a gente briga muito. Transtorno de personalidade ansiosa e de evitação: dificuldade em descontrair-se, preocupa-se facilmente, teme situações novas, atento a si próprio, muito sensível à rejeição. Exatamente. Extremamente inseguro. Agora o esquizotípico: ideias e crenças estranhas e de autorreferência, desconforto nas relações interpessoais, pensamento muito vago, excessivamente metafórico e aparência física e excêntrica. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre assistência de enfermagem que a puxou pra gente aqui, ó. Vamos voltar lá. O que a gente deve prestar, né, na assistência de enfermagem? Vamos ver o que a apostila traz pra gente aqui, nesses pacientes aqui. Primeiro você tem que ter muita paciência para trabalhar na psiquiatria, tá? Ó, a assistência de enfermagem a esses pacientes, o profissional de enfermagem deve estar ciente que os indivíduos são doentes, tá? E isso não é fácil, pois sua aparência é normal, porém sua conduta é diferente dos demais pacientes psiquiátricos. Porque assim, às vezes eu não sirvo para trabalhar com psiquiatria. Que eu ia falar, né? Tomar um banho, sossegar o facho, caralho. É complicado, porque a gente tem que ter muita paciência e a gente tem que distinguir que a pessoa tem um transtorno. Que a pessoa não está fazendo aquilo ali porque quer. É uma doença, é um transtorno. A pessoa ela precisa ser tratada com humanidade. A pessoa precisa ser... A assistência de enfermagem precisa ser uma assistência
voltada para a humanização, né? Não sei se vocês lembram antigamente o que eles faziam com as pessoas que tinham distúrbios mentais. Eles isolavam, davam choque, davam banho de água fria, né? E faziam essa tortura, porque isso é tortura, tá bom? Então, o que acontece? Eles davam choque, né, na região do cérebro para meio que trazer algum tipo para a pessoa ficar mais calma, né? Tava um choque ali, a pessoa ficava meio confusa, desmaiava muitas das vezes, né? Então, uma carga elétrica ali nos neurônios e acontecia isso. Então, assim, para trabalhar na psiquiatria, você tem que ter, você tem que ser muito, como posso dizer, qual é o termo certo? A pessoa tem que ser serena, bem tranquila, né? A pessoa que consegue definir que aquilo ali é uma patologia, é complicado, muito. Vamos lá. Manter o ambiente organizado, estruturado, controlado, data dos horários, ajudá-la a conquistar um ambiente social mais aceitável, respirar, respeitar o comportamento dos demais e levar esses pacientes para respirar, né? Levar para Normalmente esses lugares tem algum tipo essas instituições tem algum tipo de uma área que é como se fosse uma área de lazer, né? Para pegar sol, para poder andar, é como se fosse um quintal, um jardim, algo desse tipo. É importante também que esses pacientes eles deambulem, esses pacientes não sejam restritos ao leito, entendeu? Que esses pacientes consigam interagir com outros pacientes, mesmo que a gente não faça ideia do que eles estão falando. Ele fala uma coisa, outro fala outra, mas é importante ajudá-la a conquistar um ambiente sociável, respeitar o comportamento dos demais, usar abordagem amigável, mais firme em relação às suas personalidades, tô aqui, gente, eu vou subir aqui. Proporcionar atividades que estimulem o dia inteiro, tá? Mas estar atento para que não forme um grupo com outros que tenham um comportamento semelhante ou que sejam sugestionáveis, por exemplo, os ansiosos, pois será difícil controlá-los, provocam motins e tumultos, é rebelião, complicado. Estar atento à manipulação, aqui ó, estar atento à manipulação e teste que é constante nesses pacientes e colocar limites aos comportamentos inadequados, como quando transgride normas, rotinas, exige privilégios, tenta assumir a liderança da enfermaria, pode prejudicar a si mesmo e os demais, agitação, agressividade, instiga uns contra os outros, provoca ansiedade ou irritação, recusa o tratamento, manifesta comportamentos não aceitáveis socialmente. Reconhecer sua própria atitude, seus sentimentos e suas reações frente ao comportamento do paciente, é que eu estava falando mais cedo. Se houver dificuldade por parte do profissional de enfermagem em controlar sua própria irritação ou cansaço, deverá solicitar auxílio e orientação de alguém mais preparado. Todos os membros da equipe devem agir de forma para evitar a manipulação, tá? Devem agir da mesma forma para evitar manipulação, estar atento às tentativas de sedução para conseguir ganhos pessoais, orientar os familiares que convivem com ele, com o paciente, que eles necessitam de habilidades especiais para lidar com os pacientes, se sentir-se inseguro frente a uma tentativa de intimidação e ceder, lembre-se de que o paciente poderia vir a pressionar cada vez mais para ser atendido até chegar a uma situação insustentável. Eles ficam te querendo te comprar, né? Lidar com a firmeza, mas nunca assumir atitudes desafiadoras, pois isto estimula cada vez mais a assumir atitudes antissociais. Às vezes, torna-se necessário buscar a ajuda dos demais profissionais discutindo a assistência prestada. Então, para trabalhar, eu esquece. Tô fora que eu não tenho paciência, não. Não tenho paciência com os malucos daqui de casa. Eu vou ter paciência com o maluco. Ele, não, sai fora. Não, tá fazendo não. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do transtorno de humor. Transtorno de humor. As variações ou flutuações no humor fazem parte da existência humana. Extremos no humor também estão ligados a extremos da experiência humana, criatividade, loucura, desespero, paixão, etc. Ocorrem dois polos.
Existe a mania, perdão, gente, existe a mania e a depressão. Aí a gente vai falar sobre o polo da mania, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o polo da depressão. Mania, estado de agitação física e psíquica caracterizada por hiperatividade física e emocional, comprometimento do senso crítico e julgamento objetivo, irritabilidade, impaciência, pensamento rápido, locução rápida e muitas vezes ritmada, autoconfiança exagerada, distraibilidade, aumento da disposição, insônia, aumento do libido sexual, inquietação motora e labilidade do humor. Esse aumento do libido sexual aqui é verídico, né? Os pacientes que têm transtorno de humor, eles têm um libido sexual muito aflorado. Decorrente disso, pode apresentar comportamento social inadequado, provocativo ou agressivo. Por isso, quando vocês, não sei se vocês já foram, né, fazer estágio na psiquiatria. Meu Deus, perdão, gente. Eu ando dormindo mal. Quando vocês forem fazer estágio na psiquiatria, evitem ir com uma camisa mesmo que seja um pouquinho decotada, né? Evitem usar calça transparente, porque essas coisas aí podem trazer intercorrências para vocês. Depressão, alteração de humor caracterizado por angústia, ansiedade, desânimo, sem energia, sem motivação, humor depressivo e irritável, sentimento de medo e desconfiança, isolamento social, pessimismo, sentimento de culpa, inutilidade, fracasso, ruína, interpretação distorcida da realidade, dificuldade de concentração, dificuldade do apetite, diminuição do libido sexual, insônia ou hiperinsônia, despertar matinal bem precoce. Disto, né, resulta numa visão desolada e pessimista do futuro, perda de interesse e prazer em atividades antes prazerosas, culminando com o auto-isolamento. É assim, gente, é verdade que a gente sabe, né, a gente já falou sobre isso, que a depressão, existem vários polos da depressão, né? Existe aquela depressão que é uma depressão que você herda, a depressão ela tem um fator hereditário, existe aquela depressão em que é orgânico, né? Que acredito eu que seja a mesma que você herda, que é um fator orgânico, né? Existe uma disfunção nas estruturas neurais aí dos neurotransmissores que vão começar a cair os hormônios por exemplo, da dopamina, da adrenalina. Então o paciente ele vai ficando desanimado, vai ficando, você acha que o paciente está com preguiça, você acha que ele está cansado, mas na verdade ele está com um problema metabólico, né, no metabolismo dele, que são esses neurotransmissores que eles estão diminuindo, e com essa diminuição, o que vai acontecer? Na verdade é uma depressão. Eu acho que a minha câmera parou de funcionar. Mentira. Perdão, gente, a câmera parou de funcionar. Eu não percebi. Mas é o que eu tô te falando, são intercorrências que atrapalham muito a nossa aula. Mas a gente vai dar decorrer, porque tá quase finalizando aqui, tá bom? A gente vai até... Calma aí. Não, vamos ver aqui, vamos falando aqui, vamos ver o que é. Então tá, vamos lá. Etiologia. Tem uma base casual desconhecida. Fatores casuais podem ser divididos artificialmente em fatores biológicos, genéticos, como eu falei para vocês, psicossociais, tá bom? Biológico, desregulantes heterogênicos das aminas biogenéticas. Genético, existe uma forte correlação se ambos os pais têm o TH e a chance de 50% da psicossociais, acontecimentos vitais estressantes e estresse ambiental, família, morte, perda de vínculo, etc. É o que eu estava falando ali sobre a depressão, né? Fatores de personalidade. Pré-mórbida, nenhum tipo de personalidade foi estabelecido como sendo singularmente predisponente à depressão. Fatores psicanalíticos. A depressão pode ser resumida como um colapso parcial ou um completo da autoestima dentro do ego. Assistência à enfermagem para esses pacientes. Correlação enfermática, correlações profissionais que fazem assistência à enfermagem devem ter condutas específicas de acordo com o paciente presente. Aqui tem um quadro clínico de um maníaco, né?
O paciente deve ser tratado com serenidade, respeito e bom humor, evitando com isso incentivar ou provocar comportamentos inadequados. Não permitir que ele domine a situação, agitando o ambiente. O profissional deve procurar ocupá-lo, canalizando a energia do paciente para outras atividades, intercalando-as com períodos de repouso, evitar conduta autoritária e agressiva, usando tom de voz baixo, de bom senso na abordagem verbal, remoção de fatores irritantes, promover ambiente tranquilo para diminuir a excitação motora, estabelecer e manter o funcionamento fisiológico adequado nas áreas nutricionais, hidratação, repouso e sono, ajudá-lo a proteger quando a sua integridade física, proteger a sua integridade física e moral. Nesta fase, esses cuidados visam evitar agitação e agressividade, preservando assim a integridade física e moral do paciente e dos demais. Resumindo, é muito trabalho, é muito trabalho. Aqui é o quadro depressivo, tá, gente? Ó. Atenção. Paciente e estímulo são de grande avalia, assim como não reforçar as ideias de ruína. Ó. Impedir que o paciente faça qualquer ato prejudicial a si mesmo, observando, mantendo a vigilância discreta e constante. Estabelecer e manter o atendimento adequado nas áreas de alimentação, hidratação, repouso e sono. Ajudar nos cuidados higiênicos, banho, higiene bucal, se necessário. Encorajar a expressão de sentimentos e pensamentos. Orientá-lo para a realidade e oferecer segurança, desenvolvendo junto com o mesmo sentimentos e autoestima de confiança, ajudá-lo a controlar sua ansiedade e medo, oferecendo apoio, ajudá-lo a socializar-se, estimulá-lo e ocupar-se com atividades que goste de realizar, dando o reforço positivo. É de suma importância que em que todos os momentos se mantenha uma observação discreta e constante. Visto que esses pacientes são suicidas em potencial, o profissional deve assegurar-se de que o paciente não tem acesso a qualquer meio que possa resultar em suicídio. Nessa fase, o objetivo dos cuidados é de ajudar o paciente a enfrentar e superar seus sentimentos penosos. É complicado. Vamos falar um pouquinho dos distúrbios de ansiedade. Distúrbio de ansiedade, né? Daí a gente para aqui no distúrbio de ansiedade aqui, ó. E aí depois a gente dá procedência à aula. Na verdade, ele vai falando sobre os distúrbios mentais, né? As patologias, aquelas patologias que a gente tem que saber fisiopatologia. Na verdade, não acabou. Só tem esses distúrbios aí que a gente vai estar falando sobre eles, né? E é tranquilo. Agora o distúrbio de ansiedade. A ansiedade pode ser distinguida do medo, porque a primeira é um processo emocional, enquanto o medo é um processo cognitivo. A ansiedade é uma resposta ao estresse. Pode ser boa ou pode ser ruim. Exemplo, boa. Tenho uma prova e fico ansiosa, por isso vou estudar. E agora é uma ansiedade que é ruim. Tenho uma prova, fico ansiosa, me dá dor de barriga e não consigo estudar. Ou uma coisa que acontecia muito comigo. Eu tinha que estudar, eu ficava adiando para estudar, e daí quando chegava 2 horas antes da prova eu tinha que estudar, aí eu ficava muito ansioso e não conseguia estudar. Isso acontecia comigo. Primeiro é necessário conhecer a pessoa, a sua personalidade, para só então saber se a ansiedade é uma doença. A ansiedade é geralmente considerada como uma reação normal a um perigo ou ameaça real à integridade biológica ou ao conceito do eu. É difícil traçar-se uma linha divisória entre a ansiedade normal e a anormal, é verdade. A normalidade é determinada por padrões sociais. Exemplo, o que é considerado normal em Chicago, Estados Unidos, pode ser não considerado no Cairo, no Brasil. Eu sempre falo isso. Podem haver até mesmo diferenças regionais no país ou diferenças culturais numa região, é verdade. A ansiedade é considerada anormal ou patológica. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a ansiedade ela tem muito a ver com a cultura do estado ou do país. Não, por exemplo, vou explicar melhor para vocês. No sul, eles têm a cultura de tomar chimarrão, né? Chimarrão. No Nordeste, eles têm a cultura de quê? De uma cultura que tem muito no Nordeste. Eles são muito brincalhões, né? Então, o que acontece em relacionado à ansiedade?
Quando a pessoa ela está com um distúrbio de ansiedade, um transtorno de ansiedade, e aí ela começa a agir de forma que vai fugindo dessa cultura, vai fugindo. Porque é difícil dar um exemplo, né? É muito difícil dar um exemplo quando se trata para explicar como funciona a cultura regional. Mas quando a pessoa ela tem aquela cultura ali, né? Nasceu ali e tudo mais, né? E aí ela vai mostrando uma ansiedade que vai trazendo controvérsias. Aí a gente começa a achar que, tipo assim, não é uma ansiedade anormal, porque a gente sabe que essa pessoa tem uma determinada cultura, né? E esse exemplo aqui, o que quer dizer o seguinte, por exemplo, não tem como eu chegar, eu não conheço, por exemplo, tem uma pessoa que os familiares estão supostamente achando que ela está com um transtorno de ansiedade. Aí eu chego lá, nem conheço a pessoa, olho os sinais e sintomas da pessoa, realmente é transtorno de ansiedade. Mas eu não sei quais são, como que os princípios daquela pessoa, como que é a cultura daquele lugar, como a pessoa age, como a pessoa agia quando a pessoa estava supostamente normal. Então é muito difícil diagnosticar um transtorno de ansiedade, né? É muito mais fácil fazer uma anamnese, conversar com os familiares para saber como que é a vida daquela pessoa, como que são as ações daquela pessoa, conversar com a pessoa para depois a gente poder conseguir diagnosticar se é realmente um transtorno de ansiedade ou não. Aqui basicamente diz que uma pessoa que tem uma cultura diferente dificilmente vai conseguir saber, vai conseguir falar, é transtorno de ansiedade, né? Porque uma cultura que existe no Brasil, ela não existe nos Estados Unidos e vice-versa. É só um exemplo, tá? Aqui, vamos ver. Aqui, a ansiedade é considerada anormal ou patológica se a resposta é muito desproporcional em relação ao risco da gravidade da ameaça. A resposta continua além da existência de um perigo ou ameaça em potencial. O funcionamento intelectual, social ou ocupacional é alterado. O indivíduo apresenta um efeito psicossomático, por exemplo, colite ou dermatite. Quando a pessoa está muito ansiosa, aí começa a aparecer alguns sintomas que são sintomas que não estão relacionados ao nosso cérebro. Não está relacionado às nossas emoções, e são sintomas, por exemplo, aqui, dermatite, são sintomas na pele. A ansiedade também traz sintomas, traz dor no estômago, pode trazer diarreia, são várias coisas que podem estar. Por isso que eu falei para vocês que na aula de psicologia que a gente tem que tratar do paciente como um todo, espiritualmente. Você não vai fazer uma consulta, né? Você também não vai fazer uma pregação ali para o paciente, mas você tem que dar um conforto espiritual para esse paciente, um conforto mental e um conforto físico, porque quando a gente não trata o paciente como um todo, não adianta, né? Imagina só eu tratar o paciente. Imagina o paciente que tem um transtorno de ansiedade e ele está tendo sintomas como diarreia e dermatite. Aí eu sou médico, aí eu trato da diarreia e trato da dermatite e não trato do problema de ansiedade desse paciente. Na verdade, não é que eu vou tratar, na verdade, o problema de ansiedade muitas das vezes vai estar encaminhando para o psicólogo ou psiquiatra, aí depende muito do caso. Tá? E aí o que acontece? Não adianta, a gente tem que tratar o paciente como um todo, a gente vai fornecer nossa assistência. Caso nossa assistência não seja uma assistência completa, a gente vai encaminhar ele para outro profissional, e é assim que funciona. Botam na cabeça de vocês, a gente precisa tratar o paciente como um todo. Não adianta a gente pegar aquele paciente lá, um paciente que está ali no leito, um paciente que está muito triste, que sofreu um acidente, e simplesmente cuidar só da ferida daquele paciente. Muitas das vezes aquele paciente que sofreu um acidente automobilístico está com saudade da filha, está com saudade da mãe, está com saudade do pai, entendeu? Em tempos de Covid, os familiares não podem ir ao hospital. E aí não adianta a gente pegar aquele paciente, não, toma aqui, não, está entubado, está medicado. Não adianta. A gente tem que, pelo menos, eu sei que é muito difícil, são poucos profissionais para muitos pacientes, mas a gente tem que, pelo menos, se caso a gente perceba que o paciente exista uma necessidade de um diálogo, talvez o paciente só quer mesmo conversar, só desabafar, a gente tem que dar essa oportunidade e trazer para esse paciente
calma, serenidade, tranquilidade, pensamentos positivos, né? Porque isso ajuda no tratamento também dele, ajuda na evolução dele, entendeu? São descobertas que foram feitas por Florence Nightingale há muito tempo, né? A gente tem que tratar o paciente como um todo, tá bom? Então, gente, nós estamos na página 20, calma aí, 26 ou 27. Estamos na página 26,5, né? A gente tá certinho na matéria, a gente tá com tranquilidade, não tem por que a gente se preocupar. E eu vou pensar sobre o questionário e vou entrar em contato com vocês. A gente vê a melhor forma, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e um grande abraço.